Bem-vindos à terceira e última parte deste programa dedicado à importância da exploração pecuária para Moçambique. Antes de arrancarmos com o último bloco de debate, aqui fica o comentário semanal de Hélder Moteia, antigo ministro moçambicano da Agricultura. Hélder Moteia, neste momento, representante da FAO em Lisboa. O tema de hoje é exatamente o repovoamento pecuário e o impacto que se registra a nível de todo o país. A guerra deixou marcas muito profundas no tecido económico e social de Moçambique. Uma das marcas mais profundas que ela deixou foi a perda do gado e dos animais domésticos nas comunidades rurais. O gado em Moçambique cumpre muitas funções, particularmente no meio rural. Os animais de pequena espécie, como as galinhas, os patos, os coelhos, para além de serem fontes de proteína fáceis de manusear e multiplicar, têm também uma importância econômica, servem de moeda de troca. Os animais de médio porte, como os cabritos, as ovelhas e mesmo o porco, também fornecem proteína, mas também fornecem outros alimentos e bens importantes para a economia rural, como o leite, as peles, etc. E temos o gado bovino, que para além de tudo isto, também tem uma grande importância do ponto de vista de tração animal e também representa um estatuto mais elevado. O gado tem assim esta responsabilidade também de representar uma base para a resiliência dos agricultores e dos camponeses, tanto aos choques sociais como aos choques econômicos. E é por isso que logo a seguir à assinatura dos Acordos de Paz, em 1994, se iniciou um programa de repovoamento pecuário, iniciando naturalmente com os animais de pequena espécie, frangos, os patos e os coelhos, passando para os de médio porte e, finalmente, o gado bovino. O programa de repovoamento pecuário em Moçambique foi considerado um dos melhores programas de repovoamento da África subsaariana e contou com a colaboração de doadores, de organizações não-governamentais, de associações e dos próprios camponeses. É importante, naturalmente, não apenas repovoar o campo com o gado. Precisamos de olhar também para outros aspectos, como, por exemplo, a questão ligada às infraestruturas, aos serviços pecuários e aos serviços também de comercialização. E por falar em infraestruturas, temos que recordar que durante a guerra, muitas infraestruturas de banhos carracicidas foram destruídas ou ficaram abandonadas em regiões minadas. Também temos algumas represas que serviam de reservatórios de água para os animais, que também foram danificados por chuvas constantes, inundações e outras situações. Tudo isto precisa de ser restabelecido. Tudo isto precisa de ser trazido de volta para que a produção de animais, a produção pecuária, possa cumprir as suas responsabilidades no campo. A produção pecuária no campo pode não só ser uma fonte de alimentos, uma fonte proteica particularmente, mas também pode ser um dinamizador da economia rural. Pode também permitir que nós possamos expandir a cadeia de valor dos alimentos no campo e permitir uma melhor contribuição dos pequenos agricultores na economia e contribuirmos para a erradicação da pobreza no mundo. Muito bem. Peço-vos uma reação ao comentário do Dr. Hélder Moteia. Algumas das coisas o Dr. Lacerda já tinha colocado
Anteriormente. Exatamente. Primeiro, devo concordar com tudo que ele disse, com o que o Dr. Muté disse. A atividade pecuária é bastante importante se formos a falar em desenvolvimento do país e se formos a falar, sobretudo, da segurança alimentar. Uma coisa que é importante recordar é que 80% da nossa população vive à base da agricultura. E a agricultura não se dissocia da pecuária. A pecuária existe porque a agricultura existe e vice-versa. Pronto, e quando nós potenciamos a atividade pecuária, nós estamos a potenciar 80% da população do país. Potenciando 80% da população do país, estamos a desenvolver o país. É por isso que nós dizemos que a base de desenvolvimento do país é a agricultura. É por causa disso, porque a maior parte das pessoas está a fazer agricultura. Ter animais significa ter garantia de alimentos, ter animais significa ter garantia financeira. Disse anteriormente, e o Dr. Muté também disse, os animais são convertidos em dinheiro. Exato. Okay? Tanto em forma de trocas comerciais, comercialização deles mesmos para acesso a bens e serviços básicos. Bens básicos é uma habitação condigna, bens básicos, estou a falar de vestuário, transporte, alimentação. E depois temos os serviços de saúde, educação. Das matrículas, das exatamente. Crianças, então etc. é muito importante potenciar essa área. E daí que o Ministério da Agricultura trabalhou bastante seriamente no programa de repovoamento. Teve as suas falhas, mas temos que aceitar que também teve bastante sucesso. O setor familiar... É da mesma opinião, Sr. Matecim? O repovoamento pecuário foi... Eu quero aceitar todas as intervenções que aqui tivemos, porque eu, como agente econômico ligado à área de processamento, preciso da matéria-prima, portanto, que tenha qualidade e tenha recompensa em termos de transformação. Porque, basicamente, quando a pecuária está muito avançada, há a opção de escolha, há a qualidade, há a fartura da matéria-prima por processá-lo. Eu, como estou num ramo onde não só dedico ao processamento de carne bovina, tenho uma cadeia completa, agroindústria, naturalmente todo o produto que aparece como parte integrante do negócio e que tenha qualidade é bem-vindo para todas as vertentes. A partir da agricultura, da pecuária, faz um grupo de negócio para mim, como industrial nesse caso. Então... E a pergunta é para os dois. Há ainda muitas oportunidades de negócio nessa área. Quem vos está a ver ao longo do programa deve estar a pensar, primeiro pela maneira tão didática como vocês falaram, deve estar a pensar que se calhar há uma possibilidade de entrar por esse caminho. Eu acho que há muitas possibilidades. Como é que vocês veem este negócio da pecuária nos próximos 10 anos, digamos assim? Bem, eu vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos porque há muita gente a apostar em pecuária agora. Há muita oportunidade de negócio porque nós não conseguimos ainda satisfazer a demanda. Ou seja, os produtos resultantes da pecuária chegam a nós também via importação. As importações são feitas porque, a nível local, não conseguimos abastecer. Não estamos a produzir o suficiente. Portanto, temos ainda espaço para produzir para abastecimento local, temos espaço para produzir para exportar. Okay. Então, é uma área verde, ainda fértil para ser explorada. Eu, em particular, tenho alguma coisa a, se calhar, a abordar aqui. Porque nós, para termos muita matéria-prima, precisamos ter uma base de produção em grande. Okay. E poderei, até certa medida, não como crítica, mas é uma nota de alerta para os nossos governantes, as pessoas que gerem terra, gerem o Ministério no seu todo da Agricultura. Porque eu acho que este país, para um industrial como eu, que tem uma cadeia de produção, não precisaria de comprar 10 bois a um setor familiar. O que o governo ou o Estado poderia fazer para que isso seja, de facto, um serviço útil para o país, o Estado deve criar uma agricultura industrial ou mecanizada. A partir do momento em que nós produzimos muito, as matérias que sobram, os subprodutos do milho, digamos, da soja, do girassol, poderão, naturalmente, sustentar ao setor de agroprocessamento. Para o meu caso, eu preciso de muito desperdício de milho,
própria planta, a folha, o caroço, a sobra de farelo e todo um conjunto de sobra de Portanto, fruta. tem que ser ações Um círculo combinado. interligadas. Então, para nós chamarmos de oportunidade de negócio, tem que haver os subprodutos que complementam algum pensamento, que é o meu caso em particular. Eu tenho um pensamento de processar tudo que é para alimentar em carnes, mas se não há o complemento para dar qualidade à carne, para criar engorda, para criar rações ou produzir rações, aí há Primeiro bastante pasto, não é? Sim. Para o gado poder... Sim. Em relação ao pasto, também tenho a salientar que a nossa política de proteção sobre, portanto, florestas tem que ser muito séria, porque eu tenho, felizmente, uma propriedade vedada, com quebra-fogo e todas as infraestruturas lá. Mas, às vezes, os nossos vizinhos, os nossos populares costumam atiçar fogo, Exato. porque querem artesano, porque querem fazer o carvão. E, naturalmente, quando é assim, o grande negócio que presume-se que seja, vai abaixo, porque o pasto Portanto, vai... tem que haver mais fiscalização Tem que haver. também. Estou a deduzir Tem que haver do política seu- de proteção de investimentos para uma certa organização, porque aqui, falar de pecuária, estamos a falar de setor familiar, que às vezes não alimenta a indústria do setor familiar. Então, temos que falar no seu todo. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, Sr. Inácio Matosinho, muito obrigada também aqui ao Dr. Zayce Lacerda. Foram os meus convidados de hoje. Chegamos mesmo ao fim de mais um programa dedicado às oportunidades do agronegócio em Moçambique. Hoje o tema foi particularmente o da pecuária. Procuramos mostrar a importância da criação de animais para alcançar objetivos realistas, garantir a sustentabilidade alimentar e muito se falou nas entrelinhas, evidentemente, do empreendedorismo que este setor precisa e carece. Esperamos que tenha registado as informações que nos foram dadas pelos nossos convidados e queremos continuar, com certeza, a ouvir as suas opiniões através do nosso e-mail terradeoportunidades@miramar.co.mz. Por agora, fica o nosso minuto na rubrica de nutrição, em que apresentamos os benefícios do leite. Nós voltamos na próxima semana com mais reportagens e também mais casos de sucesso sobre oportunidades que estão a ser criadas nesta nossa terra valiosíssima que é Moçambique. Até lá! Leite é um dos principais elementos na nossa alimentação, sendo fundamental e insubstituível numa nutrição saudável. A composição do leite contém variedades nutricionais, tais como água, hidratos de carbono, lípidos, minerais, proteínas e vitaminas A, B e D. Pode ser consumido ao natural ou combinado com outros tipos de alimentos, prestando-se ainda a numerosas preparações. Pode ser bebido simples, aromatizado ou combinado com outros produtos, tais como iogurte, queijo ou requeijões. Utiliza-se também na confecção de muitos preparos culinários e sobremesas. É uma importante fonte de proteínas de alto valor biológico e de cálcio, nutrientes necessários, sobretudo durante a fase de crescimento. Classifica-se em gordo, meio gordo e magro em função do seu teor de gorduras. Assim, o leite é essencial para a saúde em todas as fases da vida, proporcionando vigor, energia e nutrição.